Bom dia, bom dia, bom dia. São exatamente 11h33. O primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui pro podcast, o Corre e a Arte. E o intuito de fazer esse podcast justamente é para não só entreter, porque vai ter vários assuntos. A gente vai fazer entrevista com artistas independentes, a gente vai fazer entrevista com pessoas que são autônomas, com pessoas que trabalham com o que gostam, ou simplesmente tem o dom de fazer aquilo que muitas das vezes não gosta, até porque a gente viveu ouvindo de pessoas adultas, né? No caso mais velha do que a gente, que a gente tem que fazer o que não gosta muitas das vezes para poder ter aquilo que a gente quer. E muitas das vezes é verdade. Só que a gente pode sim conseguir colocar em etapas o que a gente gosta, a gente consegue fazer com que o que a gente gosta se torne algo lucrativo. Hoje está sendo também uma experiência, porque hoje vai ser sem corte. Eu necessito fazer esse vídeo de uma forma crua para que eu consiga ver esse vídeo hoje e amanhã venha uma futura melhora e ver, poxa, eu comecei daqui. Então hoje, mesmo nervoso, mesmo nesse clima que a mente tá com vários pensamentos, hoje deveria ser um dia produtivo para mim, de uma certa forma, como é que eu posso dizer, financeiramente falando melhor, porque eu trabalho também nas ruas, trabalho como autônomo, e hoje deveria ser um dia que eu estaria na rua, assim como esse final de semana todo. Foi algo que eu preciso fazer no momento para que as coisas fluam da melhor maneira possível. É uma coisa que eu gosto? Não. Mas eu faço com que aquilo que eu não goste se torne um pouco menos cansativo, como usando estratégias. Então hoje eu não vim decorando o texto, hoje eu não vim fazendo com que seja perfeito, cheio de edição, cheio de coisas que realmente muitas das vezes a gente não precisa. Eu acho que a gente está num mundo tanto de edição, tanto de procurar perfeição, que a gente deixa de fluir, porque a realidade é que a gente precisa mostrar o que a gente é. A nossa essência é essa, e para aquilo se tornar perfeito, a gente precisa bater aquilo várias vezes, a gente precisa fazer aquilo várias vezes. É como uma receita de bolo, você não pega todos os ingredientes, mistura e se transforma em um bolo, não é assim, são etapas. Você pega tal ingrediente, mistura com tal ingrediente, mistura com tal ingrediente, tem que misturar até se formar uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura totalmente concentrada, totalmente misturada, e assim você consegue colocar isso em uma forma e aquilo se transforma em um bolo. Mas são etapas para que chegue nesse momento, e é isso que eu quero trazer para vocês. Hoje o Corre e a Arte vai ser mais falando sobre o meu dia a dia, vai ser mais para vocês me conhecerem um pouco melhor. Para quem não me conhece, claro, até porque vai rodar no meu Instagram também. Tem pessoas que me conhecem há muito tempo, me conhecem já de uma certa época, seja de escola, seja de algum trabalho que eu já fiz, seja no dia a dia. Então hoje basicamente eu vou falar um pouco sobre mim e sobre o que eu penso sobre alguns assuntos, beleza? Primeiramente, me chamo Edmilson Filho, tenho 29 anos, trabalho atualmente como instrutor de dança, também sou moto Uber, também trabalho como animador de festas, segurança, sou casado, tô esperando um filho agora, meu primogênito. Penso em algumas coisas para o futuro, mas é algo que ainda não posso falar. Mas esse podcast, esse meu canal é um dos programas que eu quero para minha vida, são um dos projetos que eu quero para mim, e eu faço disso algo que precisa ser compartilhado, sabe? Porque infelizmente é como eu sempre falo para vocês, tá? As redes sociais foram feitas e inventadas para cada uma das pessoas, seja lá em que situação ela estiver, em que momento ela estiver, ela faz com que aquilo seja maquiado.
Hoje a gente vê influências mostrando o seu nível de riqueza em vários ambientes, em vários momentos possíveis. Sim, existe sim os momentos que a gente consegue entender que ele chegou nesse nível. Mas infelizmente, muitos antes de chegar nesse determinado grau da vida, eles inventam várias coisas para que a gente ache que aquilo ali é verdade. E a gente coloca aquilo ali como patamar de vida. Inclusive eu fui uma dessas pessoas. Eu também já me coloquei nesse parâmetro de, puxa, por que fulano tá assim, fulano tá assado. E hoje eu já tenho uma mentalidade um pouco melhor. Eu acho que é mais pela maturidade e pela idade que eu já tenho, né? Voltando, né? Eu, nesse determinado tempo que eu passei, eu fiz várias coisas na minha vida. Me arrisquei em várias coisas. Já trabalhei como CLT, comecei trabalhando como repositor em um supermercado que também era hiper, que era uma rede grande, mas infelizmente faliu. Devido à administração, né? Tive a oportunidade de ser promovido nessa mesma empresa, não deu certo, saí, fui trabalhar no polo petroquímico, trabalhei como modelo, trabalhei como vendedor de loja de grife, trabalhei como ambulante, trabalhei como pipoqueiro também. Rapaz, eu fiz várias coisas. Já fui back de banda, mesmo que brincando ali, quando nos meus 15, 16 anos, já tive essa oportunidade de trabalhar, já fiz show pela banda, já fui barbeiro, me arrisco ainda, me arrisco ainda, mas de tudo eu já fiz um pouco, mas a minha maior intenção era me encontrar, sabe? Minha maior intenção era procurar um caminho a seguir, a não ficar perdido, a não simplesmente me sucumbir ao CLT e dizer assim, não, isso aqui é pra vida, como eu já ouvi diversas vezes, minha intenção é simplesmente pagar minhas contas, ter geladeira cheia e tá bom. Tudo bem, quando você é de um determinado local, é isso mesmo, principalmente quando, com todo respeito, né? Quando você é do interior, a maioria das pessoas aprende isso. Poxa, se eu tive minha avó, meu avô, meu bisa, meu tataravô que viveu isso, viveu tantos anos, porque eu tenho que fazer algo a mais. E acaba fazendo várias coisas e no final ou vai pra roça, ou termina o estúdio, faz o que o seu avô, sua avó, bisavó fez, os seus pais também fizeram, que é entrar no CLT. E ali fica ali, ó, procurar uma casinha para alugar, ou então construir sua casa e fica ali. Só que quando você é daqui do centro, a realidade não é essa, velho. Infelizmente, você vê que as coisas vai aumentando os valores, você vê que as coisas vão mudando, as necessidades vão aumentando, como por exemplo, hoje não é só simplesmente você ter uma TV, hoje as TVs não são mais como antes, hoje você precisa ter uma TV que sucumba às suas necessidades, até mesmo de você assistir, cara. Então, sim, muitas coisas mudaram e as pessoas não querem entender isso. Quando eu digo isso, não é que você vai ser uma pessoa gananciosa, que você vai buscar coisas que são além do que você precisa, sabe? Mas você tem ambição. E eu vou chegar nesse ponto, tá? Vão vendo que realmente isso é um experimento. Eu tô aqui para experimentar, conversar com vocês. Eu sei que quando esse vídeo chegar na sua casa, através do seu celular, e você tiver um certo contato comigo, você vai falar comigo. Mas isso aqui é um experimento, eu preciso fazer isso, tá? Então, hoje eu não tenho uma base de texto. Hoje eu não vi a base de texto, hoje eu não vim a base de uma leitura. Hoje eu vim mostrar a vocês um pouco do que eu sou. E realmente eu sou assim, eu falo vários assuntos ao mesmo tempo. Mas todos os assuntos que eu falo fazem sentido, fazem menção a algo ou alguma etapa da vida. Como por exemplo, assim como eu terminei o ensino médio, na verdade, quando em um determinado momento da minha vida, eu simplesmente não quis mais estudar. Procurei outros caminhos, procurei outra vida. E de uma certa forma eu consegui sobreviver a esse caos que foi minha mente e foi a rebeldia da minha adolescência. Porque eu buscava uma coisa, meus pais buscavam outra, e aí ficava naquela briga de eu não preciso mais fazer isso. E os pais, não, você mora em minha casa, você vai ter que fazer dessa forma.
E eu nada, rebeldia, pronto. Aí acabei fazendo várias coisas que não deveria. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de sobreviver. Tô aqui para contar história, tô aqui para dizer, velho, realmente sobrevivi a isso. E foi por sorte, entende? Passei por várias labutas que não merecia não, que não precisava, mas acabei passando. E hoje eu tô aqui para dizer que tem coisas que realmente não vale a pena. Mas em momento algum tô aqui para dizer que eu sou uma superação, como é o nome? A voz da experiência. Eu não tô aqui para falar nada disso. Eu tô aqui para compartilhar a experiência. Assim como eu tenho minha experiência, você com certeza tem a sua. E é isso que importa. É a gente conversar de uma forma que cada um mostra um pouquinho da sua experiência, mostre como foi sobreviver à adolescência até a fase adulta. E isso que é importante, sabe? Essa troca, sabe? Eu acho que ninguém é mais importante do que ninguém, ninguém é mais experiente do que ninguém. E você só viveu uma vida diferente da minha. E isso que é importante, isso que é legal, você trocar essa experiência. Tô ficando até um pouco mais tranquilo. Eu acho que realmente eu tô conseguindo raciocinar melhor, porque quando eu liguei a câmera, a minha intenção era chegar mesmo no susto e falar coisas que realmente eu achava. O que eu penso, na verdade, né? E o que eu acho também, porque eu acho que a verdade, a verdade relativa é uma verdade que talvez seja pra mim, mas talvez não seja pra você. Não precisa ser uma regra, sabe? Nem tudo é uma regra como 1 mais 1 é 2. Nem tudo é uma verdade absoluta. Mas eu precisava dessa troca aqui, eu precisava fazer isso, até porque eu tenho planos para isso aqui, sabe? E eu precisava ter esse contato. E em um determinado momento eu ouvi, ou eu li, né? Eu li isso, ou alguém me falou que qualquer momento que você tiver na sua vida e você tiver a oportunidade para falar em público, fale. Porque isso que vai te ajudar a você ter uma dicção melhor, a você realmente fazer aquilo de uma forma melhor, se é isso mesmo que você quer da sua vida. Eu acho que é importante você sim se expressar em público. E uma coisa que eu não faço, que eu vou até começar a fazer, leitura, cara. Acho que ler é muito importante, porque você acaba conseguindo ter uma dicção melhor, sabe? Você pode até ter conteúdo, você pode até ser um cara inteligente, mas se você não lê, você não consegue aprimorar a sua dicção, a sua fala. E eu tenho muito tempo sem ler. Leio assim esporadicamente, algo que eu vejo no Instagram, aí paro para ler alguma notícia, mas assim, dizer que eu pego um livro para ler, não faço. Mas vou começar a fazer, porque eu acho que é muito importante para a leitura. Como eu estava dizendo, né? Passei por várias situações na minha vida, situações essas que me fizeram chegar onde eu estou. Se eu tenho a experiência que eu tenho hoje, se eu tenho a dicção, a firmeza de falar certo tipo de coisa, é baseado na experiência que eu tive durante toda a minha vida, pois a gente tem um começo, nada é por acaso. E a gente tem que entender que a gente teve um começo. Não é simplesmente apagar o passado, é entender que aquele passado fez com que a gente se transformasse na pessoa que é hoje. Existem pessoas do meu ciclo que eram nascidas e criadas comigo, mas já não fazem parte mais do meu ciclo. Existem pessoas que ainda fazem parte do meu ciclo, mas já não são tão importantes como eram antes. Porque eu acho que cada momento que a gente vai vivendo, a gente precisa peneirar isso da nossa vida. A gente precisa entender que a gente não precisa estar com todo mundo, a gente não precisa viver com todo mundo, a gente não precisa escutar todo mundo, tá? E quando eu digo escutar, é diferente de ouvir, tá? Que você ouve, eu tô aqui parado, mas estou ouvindo o ventilador, tô ouvindo a chuva caindo lá fora, tô ouvindo pingueira, tô ouvindo, mas escutar é quando você absorve aquilo ali. Então, você não precisa absorver tudo que se fala, você não precisa o tempo todo estar na cadeira de réus, que é todo o tempo todo ouvindo as pessoas falando, não precisa. Até porque você precisa realmente trilhar o seu próprio caminho. Te digo isso com toda experiência. Tudo que você faz na sua vida, seja escutar alguém, ou seja simplesmente seguir a sua própria trajetória, no final você que paga o preço de ser ou não ser. Então não adianta você dizer não, tem que escutar os mais velhos, não, eu tenho que ir. No final você que paga o preço. Você que paga o preço.
Os pais, né, como eu sempre falo com as pessoas, os pais, ele tem costume de o tempo todo ficar falando ali, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele teve a oportunidade de fazer da forma dele, ele acabou não fazendo. Então, hoje ele quer que você faça a escolha que ele não fez. E eu acho que isso não é necessário. Alguns já chegaram para mim e falaram assim, porque você não é pai. Eu vou ser pai agora. E eu espero, mais uma vez, ressaltando, por isso que esse vídeo aqui é importante para mim. Talvez não seja importante para você, mas é importante para mim. Porque esse vídeo vai me mostrar várias coisas, vários pontos que eu acabei falando e hoje talvez eu não faça, depois de 10 anos eu não faço. Então eu preciso ver isso aqui, que eu quero como prova para mim mesmo. Então, os pais, ele muitas das vezes querem que você faça o que ele não fez. Mas ele teve a escolha dele e não fez. Por que agora forçar o filho a fazer? Uma coisa é você ensinar e deixar ele ir treinar o próprio caminho. Outra coisa é você forçar a barra, sabe? Eu tive vários sonhos na minha vida. Várias coisas que eu quis fazer e não fiz. Primeiro porque, como eu falei, escutei muitas coisas que não deveria. Deixei as pessoas mexerem com o meu psicológico, sabe? Quando jovem eu não tive a firmeza de dizer assim, não vou fazer dessa forma aqui, ó. Não, eu quero tentar. Porque uma coisa é você tentar e não dar certo. Outra coisa é você ficar só no e será se eu fizesse? E será isso? E será aquilo? Então fica só na mente. Como por exemplo, eu estagiei no supermercado, mas eu queria ter a autonomia de fazer outras coisas. Queria jogar bola, não pude jogar. Porque isso é várias coisas, né, de pais. Se você é isso, você é aquilo. Se você jogar, se acidentar, vai ficar... Aí o time não vai te ajudar, não é aquilo. Deixei passar. Poderia insistir mais um pouco, já que era um sonho meu, né? Naquela época. Mas não insisti e acabei que deixando pra lá. Fiz 18 anos, queria servir o exército. E isso é a importância, tá? A importância de você buscar o seu próprio caminho. De você se escutar e você se dar um pouco de razão. E você diz, poxa, eu quero fazer dessa forma. Por que não poder fazer? Quando eu digo isso, tá? Não é dizendo para o jovem, eu não quero estudar, então para que estudar? Não estou falando isso. Estou falando que se você tem um sonho, exemplo, que é trabalhar com estética, por que não? Eu quero trabalhar quero ser psicólogo, por que não? Eu quero ser professor, pedagogo, por que não? Eu quero trabalhar com serviço social, por que não? Enfim, independente do que você quiser, por que não estudar para fazer aquilo? Eu quero ser jogador de futebol, por que não se esforçar para que isso aconteça? Até porque hoje, você que está aí vendo, muitas das vezes a gente vê na rede social alguém se dando bem na sua idade, assim como eu vejo também, eu me coloco nisso. E aí a gente, poxa, pai, poderia ser eu. Mas você não sacrificou o que aquela pessoa sacrificou. Você não deu importância que aquela pessoa deu. Então não tem como você chegar aonde aquela pessoa chegou se você não teve paciência ou se você não sacrificou aquilo que aquela pessoa sacrificou. Não tem como. É necessário o sacrifício, deixando claro, eu me coloco nisso também. E você vai entender por quê. É necessário você sacrificar aquele momento, é necessário você sacrificar aquele lazer, é necessário você sacrificar aquelas horas que você, puxa, hoje eu queria isso, mas eu tenho o objetivo de fazer aquilo lá na frente, daqui a 2 anos. É necessário que essas coisas aconteçam. Mas se você não sacrificar, já era, pô. Não vai para lugar nenhum. Essa é a realidade. Você não consegue ir para lugar nenhum se você não sacrificar aquele momento. Não tem como. Então, hoje a gente passa por esse momento de não sacrificar as coisas, mas querer estar naquele local, naquele lugar. E agora você vou entender por que eu estou falando isso. Aí, eu sempre falei com meus pais, né? Eu quero fazer faculdade de
Eu nem lembro, pra você ter ideia. Mas eu sempre sonhei em fazer faculdade, porque eu achava que para eu chegar em determinado local, já que eu não ia ser jogador de futebol, já que eu não ia ser músico, eu queria estudar para poder ver se eu conseguia alguma coisa, né, melhor na minha vida. Aí meus pais, para que faculdade, rapaz? Tanta gente que eu conheço que faz faculdade e que não estão no lugar e tal. E eu acabei escutando isso e deixando isso me levar. Não culpo meus pais, porque eu acho que tem um determinado momento da vida da gente que mesmo a gente sendo jovem, a gente consegue ter a responsabilidade do que a gente quer. Quantos jovens de 18 anos aí tá brilhando, aí tá voando, que você senta e diz, não, meus pais falavam assim, mas eu sempre, fui lutando ali, consegui, por que você não? Você entende porque eu falo que eu tô me colocando nesse local também? Você entende porque é troca de experiência e não a experiência que é maior do que a outra? Então, meus pais falavam uma coisa, pessoas falavam outras. Eu via também outras pessoas que faziam faculdade, mas não conseguiam emprego, ia para outro emprego. Mas tentaram. Eles poderiam dizer, poxa, eu fiz faculdade, mas não deu certo. Mas por que eu não poderia falar aquilo? Porque eu não tinha feito. E aí, beleza. Queria seguir a carreira de militar. Queria servir o exército. Meus pais, não, para que exército? Sempre assim, para que isso, para que aquilo. E aí para que servir o exército? Acabei não servindo. Na oportunidade que eu tive de servir, dizer, não, vou servir. Por mais que naquele momento eles dissessem para mim, não, você não vai servir não. Sabe? Mas eu poderia dizer, não, eu vou. Porque eu já tinha 18 anos. E é o que eu falo pra molecada de hoje, né? Adolescência de hoje. Às vezes eu vejo a galera reclamando quando os pais fazem certo tipo de coisa. Mas por que quando é a benefício, vocês também não botam esse, meu pai não deixa eu fazer, não vou fazer. Exemplo, naquela época eu queria servir o exército, meu pai chegou pra mim e disse, não, rapaz, que exército, pra que exército, isso aqui, isso, aquilo, outro. Aí eu, mas eu quero servir. Não, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Beleza. Só que no momento que eu fiz isso, a mesma pessoa que deixou se levar era a mesma pessoa que quando tinha alguma festa, meu pai dizia, rapaz, não se misture com porcos porque farelo come. 1 Coríntios 15:33, eu que nada, vou mesmo. E ia. Quantas vezes meu pai já ficou preocupado e eu na rua porque eu escolhi estar naquele local? Quantas vezes meu pai preocupado, sem dormir, meu pai ia me buscar. De dizer assim, meu filho, você não deveria estar aí. De eu tomar uma coça, chegar em casa. Eu saber que ia tomar uma coça quando chegasse em casa. Mas eu ia. Porque nesses momentos cruciais da minha vida, eu simplesmente deixei passar. São escolhas. Então eu não posso chegar aqui e culpar meus pais. Eu não posso chegar aqui e culpar pessoas. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu sou a voz da razão. Entende? Então, tudo é questão de experiência, tudo é questão de você escolher. Eu escolhi não fazer. A realidade é essa. Ou aquilo talvez para mim não fosse tão importante. É por isso que hoje quando eu vejo os jovens reclamando, meu pai isso, meu pai aquilo, nem dois golpes, nem converso, nem falo nada. Porque eu também já fui aquele jovem e eu optei, eu escolhi não fazer. E hoje eu tô pagando preço. Hoje pra mim tudo é difícil. Primeiro que eu não tenho o QI, quem indique, que eu não tenho experiência na área. Segundo que hoje a maioria dos empregos que oferecem é você trabalhar de domingo a domingo, pagar um salário mínimo e que no final não dá pra nada. Eu prefiro não ir, vou ser bem sincero pra vocês. Prefiro não ir e eu pago preço por isso. Eu pago preço. Então é questão de escolha. Não tô aqui pra dizer pra você que você é melhor ou pior, mas que você saiba escolher. Dê prioridade às coisas. Porque senão você vai pagar o preço como todo mundo.
Você não pode ir para a rede social vizinha e dizer assim, ah, fulano tá assim, eu deveria estar assim também. Você não pode chegar para Beltrano e dizer assim, pô, eu quero ganhar como fulano, eu quero fazer isso. Você faz o sacrifício que fulano faz. Faz o sacrifício. Então, você tem que buscar o seu próprio caminho. É como eu sempre falo, são as verdades relativas. O que pra mim funciona, talvez não funcione pra você. E é sempre uma troca de experiência. Eu tô aqui pra te ajudar e tô aqui pra ser ajudado. Geralmente eu sempre trilho o meu caminho sozinho. Eu estudo bastante sobre algumas coisas, como agora eu tô em busca de lançar o meu podcast, tô em busca de lançar o meu canal, que é o Corre e a Arte. Mas isso tudo eu busco o meu próprio caminho. No momento algum eu bato na porta de ninguém para pedir nada, porque eu sei que as pessoas vão falar conforme a vida delas. Uma coisa é você, e aí fulano, não sei o que, pô, como é que você faz para fazer isso aqui? Outra coisa é você dizer, pô fulano, não tô querendo fazer isso. O que é que você... O pessoal vai falar conforme a vida dela. Se você pedir uma opinião vaga sobre como ela faria tal coisa, ela vai te dizer. Outra coisa é você dizer, quero fazer isso, mas me diga como fazer. São coisas totalmente diferentes. Aquela pessoa ali, ela vai dizer nitidamente o que ela pensa sobre tal coisa. E outra, as pessoas nunca dizem os contra de como ela vive. As pessoas nunca dizem o contra de como é viver na pele dela. As pessoas sempre falam como se elas fossem a dona da razão. Não, faça assim, faça assado. Eu mesmo faço assim, faço assado. Mas elas não falam os erros. Elas não falam as coisas que fazem. Exemplo, você e eu seguimos... eu não sigo mais, né? Não como antes. Mas a gente, muitas das vezes, via pessoas que mostravam que tava bem pra caramba. Velho, eu já fui pra festas. No tempo que eu ia, né, pras festas. Eu via digital influencer que na rede social tinha 300 mil seguidores. Podcast justamente é mostrar que cada um tem que trilhar o seu próprio caminho e trazer aqui à tona aquelas pessoas que têm sua identidade, seja ela na arte da dança, seja ela na arte da música, seja ela autônomo, porque até porque tudo se transforma em arte. Se você é pedreiro e você faz uma casa do zero, aquilo ali se transformou na sua obra de arte. Se você é um artista e você escreve e aquilo ali todo mundo, puxa, velho, rapaz, de quem é essa letra? Se transforma em uma obra de arte. Se você é uma pessoa que é cabeleireiro, barbeiro e você faz o cabelo de uma forma que as outras pessoas vejam e digam, rapaz, aquilo ali ficou lindo, é uma obra de arte. Então, é o seu corre e é uma arte. Então foi a forma que eu encontrei para poder trazer tudo no mesmo local. Mas hoje a intenção foi justamente mostrar um pouquinho do que eu sou, de quem eu sou, do que eu sou até agora. E é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Se inscrevam no nosso canal. É até clichê, né, cara? Mas hoje eu tô falando isso. Se inscrevam no nosso canal, compartilhe. Chame outras pessoas para ver isso aqui, para ver o nosso corre. Até porque se você começar a espalhar, você faz a sua parte, espalhando aquela notícia, vai se tornando cada vez mais visível para as outras pessoas. E eu tenho certeza absoluta que a minha forma de ver o mundo talvez possa mexer com o mundo daquela pessoa que você sabe que está passando por esse mesmo processo de se identificar, de ver que aquilo ali é uma arte, de entender que ele precisa estar no seu próprio caminho. Beleza? Muito obrigado a todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O Corre e a Arte. Tamo junto.